Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe o vosso dia. Meus irmãos, por uma questão de gravação, o nosso vídeo vai sair mais tarde hoje no YouTube, tá bom? Vocês nos perdoem por isso. Vamos fazer a nossa leitura. Nós estaremos lendo o mesmo texto que nós lemos ontem. Entretanto, nós teremos uma outra explicação sobre o texto. 2 Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Amém. Meus irmãos, antes de nós entrarmos nos detalhes do texto, quero dizer para os irmãos que a nossa devocional é uma devocional muito simples, ao mesmo tempo autêntica. Eu não faço roteiro, eu faço. Essa aqui é a minha leitura, que seria a minha leitura diária. Estou lendo com os irmãos e ao mesmo tempo a gente está meditando juntos, sem nenhuma explanação bíblica. É uma coisa bem natural, bem simples. Futuramente vamos fazer alguns vídeos com contexto teológico mais aprofundado e também algum podcast, alguma coisa assim. Mas no momento, os nossos devocionais são esses. Então, uma hora tem tosse, outra hora tem uma palavra errada, um pronunciamento de uma palavra errada, e isso vai acontecer. Tá? Isso vai acontecer e os irmãos tratem isso com naturalidade. Bem, no vídeo de ontem, no devocional de ontem, nós vimos que a diferença entre a casa temporária, que é esse corpo nosso, e o edifício preparado por Deus para a nossa eternidade, que é a nossa vida eterna, e um novo corpo que nós teremos, um corpo transformado. Um corpo totalmente restaurado, sem o pecado, sem a dor, sem o choro, sem as maldades deste mundo. Tudo isso que é transitório vai ficar. Vai ficar. Não vai acompanhar a nossa eternidade. Devido ao fato de não estarmos com o pecado, tudo isso ficará para trás. E nós teremos um corpo transformado como Jesus teve na sua ressurreição. E Paulo vai continuar nesse raciocínio, nos dizendo algumas coisas importantes. E o que ele nos diz aqui é que enquanto ele não recebe esse corpo, ou seja, enquanto ele não tem o encontro dele com Cristo, no sentido de glória, de ser glorificado, ele geme aguardando este momento. Ele diz que ele geme desejando ser vestido desta nova habitação. Esse sentimento de Paulo é o sentimento de quando você está fazendo uma construção e você está ali vendo fazer os alicerces, as paredes, tapa a sua casa, o desejo de morar naquela casa, e aí você tem que esperar o acabamento, a pintura, a parte elétrica, tudinho. A hora que está tudo pronto, é aquela sensação: agora eu vou entrar na minha casa. Essa é a sensação que Paulo está dizendo: olha, a nossa sensação de vida eterna é essa. Eu almejo, eu desejo, eu quero vestir este novo corpo, eu quero me despir deste corpo e vestir de um novo corpo, ser revestido do que é perfeito. É isso que eu estou dizendo. E ele continua e diz assim, que
enquanto ele não se reveste do que é eterno, do corpo em glória, ele também não quer ficar nu. E o ficar nu aqui é ficar sem o revestimento do evangelho, sem a presença de Cristo por meio de evangelho na sua vida. Então Paulo considera aquele que não tem a presença de Cristo na sua vida através do evangelho, que ele está despido, que ele está nu. E que aquele que está no evangelho, em Cristo, ele está vestido. Ele não está revestido de glória, mas ele está vestido. Eu lembro que quando eu morava em Portugal, tinha um rapaz que trabalhava para mim e ele me disse assim uma vez: eu não durmo, eu só durmo com a roupa que eu saio pro dia de trabalho. Eu falei: ué, por que, fulano? É porque na Bíblia fala que quando Jesus voltar, se ele nos encontrar nu, ele não vai nos levar. Ele estava falando sobre esse texto, só que uma interpretação errada. O que Paulo está dizendo aqui é que quando Jesus voltar, ou quando a morte nos chamar, quando Jesus nos chamar por meio da morte, você estará nu se você estiver sem o evangelho. Se você estiver no evangelho, você não está nu, você está vestido. Agora, quando você recebe a sua vida eterna no sentido completo, em glória, transformação do corpo, aí você está revestido de toda incorruptibilidade. E é assim que Paulo fala no texto. Vamos lá. Ele diz também que enquanto ele está nesta casa, esta casa aqui, este corpo, ele geme, ele tem angústias, porque ele quer estar revestido, mas ao mesmo tempo, às vezes acontece mais a facilidade dele ficar despido. Por que isso? Por causa do pecado. Quanto mais você peca, menos vestido você está e mais despido você está. Então ele se angustia por causa disso. Porque enquanto ele está nesta casa temporária aqui, ele vai pecar e ele não quer pecar. E ele vai cometer coisas erradas e ele vai ficar angustiado por isso. E ele vai lutar contra isso. Ele vai lutar contra os desejos do seu coração, contra os pensamentos malignos. Ele vai lutar contra isso. Então ele tenta ficar vestido o tempo todo. Mas em certos momentos ele é despido. E ele precisa de Cristo. Ele precisa do Evangelho para que ele se mantenha vestido. E ele vai falar para nós também que ele não quer, ele quer a vida. Mas no momento ele está numa casa mortal, que é comparada à casa temporária. Então, ele está no que é mortal, mas ele quer almejar e viver a vida. E a vida se encontra quando nós formos revestidos. E ele termina dizendo assim, que a garantia que nós temos de que nós vamos deixar esta mortalidade e vivermos a imortalidade com Cristo em glória é que Cristo, juntamente com o Pai, deixou um penhor para nós, que é o Espírito Santo que vive em nós. Então, esse Espírito Santo que vive em nós é o penhor, é a garantia de que nós vamos ser levados, que nós vamos ser transformados. Todo aquele que tem o Espírito Santo será transformado, será revestido de imortalidade e glória. Então, meus irmãos, vamos praticar aqui um pouquinho. Veja bem, nós temos uma cultura tão enraizada em nós que nós nos aconchegamos, nos tranquilizamos quando nós temos as coisas materiais que nós vemos. Mas Paulo está dizendo que o que nós não vemos é muito mais importante, é muito mais duradouro. E é o que nós devemos almejar. Paulo está dizendo também que nós temos que viver neste corpo almejando a glória. E viver neste corpo almejando a glória é viver o Evangelho
sem voltar para trás. Que o voltar para trás é a nudez. E ele diz que enquanto nós estivermos neste corpo mortal, nós passaremos pelas angústias, pelo sofrimento e por todas as mazelas que estão enraizados na natureza pecaminosa. Mas que nós temos que viver este momento, não deixando que nós venhamos a ser despidos pelo pecado, mas que nós venhamos a ser revestidos pelo Evangelho, vestidos pelo Evangelho. Então, quanto mais nós tivermos no sentido espiritual, tá? Vestidos e bem vestidos, nós estamos supridos pelo Evangelho. Agora, existe um porém a mais sobre este assunto. Que todas estas coisas que acontecem no momento que nós estamos nesta mortalidade de corpo, elas acontecem por uma vontade soberana de Deus. E dentro dessa vontade soberana de Deus, ele delegou que o Espírito Santo, que é Deus, viesse viver naqueles que crescem para que fosse a marca da promessa. O penhor. O penhor é o quê? Olha, é uma garantia. Você, quando vai fazer uma penhora no banco, você vai lá, deixa uma joia, eles avaliam o valor da joia, te dão uma porcentagem do valor daquela joia em dinheiro e você vai. Quando você quer pegar aquela joia de volta, você vai lá, entrega, devolve o dinheiro com juro e pega a joia. Então, o penhor é aquilo, a garantia lá, aquela joia. A garantia em nós é o Espírito Santo. Agora imagine, a Bíblia fala que os anjos virão fazer a colheita. Tirarão o joio e colherão o trigo. Como eles vão fazer a separação? Como eles vão saber quem é joio e quem é trigo? Por causa do Espírito Santo. É como se fosse vou falar aqui no sentido bem fácil, é como se fosse um sensor. E esse sensor, espiritualmente, ele está sendo visto pelos anjos, por Cristo, pelas milícias celestiais, por Deus e pelos os demônios também, tá? Estão vistos por todos na área espiritual. E eles estão vendo esse sensor aí. Então, peraí, esse aqui já está separado. Esse aqui já está marcado. É isso. É isso que está acontecendo aqui. E este Espírito Santo que está em você, ele vai comunicar com você todas as vezes que você tem contato com o Evangelho, para que você seja vestido com uma roupa melhor. Vestindo assim com uma roupa melhor, você viverá este momento aqui, aguardando aquele lá, de uma forma mais robusta, mais plena, mais vigorosa. Que Deus lhe abençoe, no nome santo de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, eu agradeço ao Senhor por este momento e entrego este momento ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor visite aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desenganados e aqueles que estão precisando de uma libertação. Eu os entrego nas tuas mãos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, um abraço fraterno para todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.